Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos mergulhar num tema que se calhar parece muito específico, o exame prático do método Stott-Pilates. Mas, na verdade, diz-nos muito sobre o rigor, sobre como se ensina e sobre a interação humana. Exatamente. E para começar, olha, uma ideia forte da Caroline Berger de Femier, que é uma pessoa-chave nisto: um exame não é uma sanção, é um momento de verdade entre si, o seu ensino e o corpo do outro. Uhum, É este momento de verdade que queremos, pronto, desconstruir um bocadinho. sem dúvida. E a nossa base, bem, é uma entrevista muito rica com a própria Caroline Berger. Ela fundou o estúdio Biopilates em Paris, é examinadora há muitos anos. Ok? A atitude do candidato, a análise postural que faz, se o plano de aula faz sentido e, talvez o mais crucial, a qualidade da ligação humana que consegue criar. Ótimo, então vamos a isso. E o primeiro ponto que Caroline Berger destaca é, curiosamente, algo que acontece antes sequer do primeiro exercício. É a atitude. Sim. A forma como a pessoa entra, cumprimenta, se posiciona, parece que a coisa começa logo ali, à porta da sala. É um ponto de partida que diz muito, sabes? Antes de qualquer instrução, o que se procura é tipo uma postura profissional que mostre respeito, concentração, uma certa calma. Certo. Não é preciso fazer teatro, mas sim dar um sinal de, pronto, de integridade, de estar presente e logo aí o candidato deve tentar criar um contacto humano e profissional com a pessoa que vai guiar. Perguntar coisas, imagino. Sim, perguntar sobre o historial, o que faz, se tem dores, limitações. Isso transforma o aluno num corpo real, com uma história. Faz todo o sentido. Como a própria Caroline Berger diz, e eu acho esta frase ótima, um bom professor nunca ensina no vazio. Ensina um corpo vivo com uma memória. Exatamente. Portanto, esta fase inicial, que podia parecer só protocolo, já revela muito sobre a capacidade de escutar, o respeito, a qualidade da presença que o futuro instrutor traz. Correto. E essa abordagem inicial não é só para cumprir calendário. Estabelece a base para aquilo que a Caroline Berger chama um ensino justo. Justo. Sim, um ensino focado naquela pessoa específica que está ali e não uma ideia teórica de aluno. É o alicerce, percebes? Para uma relação pedagógica que funcione mesmo. Percebo. Ok, depois desta primeira impressão sobre a atitude, entra-se na avaliação mais técnica, digamos assim, a análise postural. Pelo que li, são os 10 minutos a observar o aluno em pé, com muitas vezes com uma linha de prumo, não é? Exato. A linha de prumo, que é basicamente aquele fio com um peso na ponta, para ter uma referência vertical ajuda muito. O candidato observa o corpo de forma sistemática. Como assim, sistemática? Olha, de perfil, depois de frente, depois de costas, e vai analisando o alinhamento, desde os pés até à cabeça. Olha para os joelhos, a bacia, como está a caixa torácica, os ombros, a cabeça. É uma observação estruturada, mas tem que ser dinâmica. E mencionaste também 2 testes de mobilidade da coluna. Para que servem exatamente? Áreas onde o movimento natural não está a fluir bem. Ok. E como a Caroline Berger diz, e muito bem, quando um segmento não se move, todo o resto compensa. A capacidade do futuro instrutor de ver isso, de ler essas subtilezas na coluna, é fundamental. Não basta identificar, tem que se perceber a consequência. Exatamente. Tem que se perceber como é que o corpo se está a adaptar àquela restrição. Portanto, o que se avalia aqui não é tanto saber muitos nomes de músculos, mas sim a qualidade da observação, aquilo a que chamam a inteligência do olhar. Precisamente. A Caroline Berger é muito clara nisso. Quer ouvir uma descrição clara, precisa, não uma recitação da anatomia. O que espero é a compreensão do corpo em movimento. Uhum. Procura-se um olhar atento, sim, mas também benevolente, capaz de ligar a estrutura que se vê à função que ela tem no movimento. É perceber a história que aquele corpo está a contar com a sua postura. E essa observação atenta, claro, tem de levar a algo prático. É aqui que entra o tal stated focus, o foco declarado da aula. Sim, é pegar na observação e traduzi-la numa intenção pedagógica clara. O candidato tem de ser capaz de dizer algo como: ok, com base no que vi, por exemplo, rigidez torácica e a bacia a fugir para a frente, vou focar-me em mobilizar esta zona aqui, fortalecer os abdominais para segurar a lombar e alongar ali os flexores da anca. Tem que ser específico. Tem que ser concreto, lógico e, claro, possível de fazer no tempo da aula, não pode ser uma coisa vaga. Percebo. Esse stated focus é então o fio condutor, não é?
Garante que a aula não é só uma sequência de exercícios soltos, mas um percurso com um objetivo, ligado ao que se viu. Exatamente isso. Dá coerência, dá direção, evita que se ande a saltar de coisa em coisa sem nexo e assegura que cada exercício escolhido ajuda a atingir aquele objetivo maior. É um passo que mostra, bem, não só conhecimento, mas compreensão e capacidade de estratégia aplicada ao corpo. Falando em estrutura, chegamos aos 5 princípios fundamentais do Stott Pilates: respiração, posição da pelvis, da caixa torácica, das omoplatas e da cabeça cervical. Imagino que não chegue só a saber a lista. Nem pensar. O desafio no exame é mostrar que estes princípios estão vivos no ensino. Não são teoria, são ferramentas. Certo? Cada um tem uma função biomecânica-chave. A respiração 3D para oxigenar e estabilizar o tronco, a pelvis neutra ou a imprint para proteger a lombar, a caixa torácica estável para não compensar e trabalhar melhor o abdômen, as omoplatas a moverem-se e a estabilizarem para a saúde do ombro e ligação ao tronco e a cabeça e cervical alinhadas para organizar tudo e evitar tensões. E a Caroline Breaker pode perguntar diretamente sobre isto durante a aula. Tipo, porquê é que escolheu essa posição da pelvis agora? Pode e faz muitas vezes. Perguntas como porquê pelvis neutra aqui? Ou o que é que está a ver na respiração do aluno neste movimento? Ou como é que a posição das omoplatas ajuda no movimento dos braços? O objetivo não é testar a memória. É testar a compreensão da lógica por trás de cada escolha. É ver se o instrutor sabe porque está a dar aquela instrução naquele momento. Saber os exercícios é importante, mas dominar a razão por trás do gesto, isso é que é crucial. Faz todo o sentido. É a diferença entre seguir a receita e cozinhar a perceber o que se está a fazer. E a estrutura da aula em si, como é que se organiza? Há uma estrutura definida que se espera. A aula deve ter uns 8 exercícios do nível fundamental, 4 do intermédio e pode ter até 2 exercícios chamados jokers. Jokers. Isso há assim um bocado improviso. É um nome curioso, sim, mas a Caroline Berger explica bem que não é improviso à toa. Os jokers servem para ver duas coisas. Se o candidato conhece bem o repertório todo que estudou, além daqueles 12 exercícios da aula, e se sabe usar um exercício desse repertório de forma inteligente, ligando ao focus da aula. Ok. Ela diz mesmo, o joker mostra que o instrutor compreende a lógica do manual e pode ir buscar o essencial quando é preciso. Não é para inventar, é para mostrar que tem mais ferramentas e sabe quando usá-las. E além disso, há 2 exercícios de preparação que são obrigatórios logo no início. O Web Prep e o Breaststroke Prep. E porquê é que esses dois são obrigatórios? Porque são fundamentais para avaliar logo de início se a pessoa percebeu e aplica os princípios básicos. No Web Prep, vês a ligação da respiração ao controle abdominal. Certo. E no Breaststroke Prep, vês a organização dos ombros e a extensão inicial do tórax. Funcionam como um pequeno diagnóstico dinâmico logo à partida, percebes? Uma ponte entre os princípios e um movimento mais complexo. Entendi. E a progressão da aula em geral segue alguma lógica? Sim, segue uma curva pedagógica clara. Normalmente começa-se com um aquecimento suave, depois passa-se para a mobilização das articulações, a seguir trabalho de estabilização, sobretudo do core. Depois, exercícios que pedem mais coordenação e, no fim, movimentos que integram o corpo todo. Esta progressão ajuda o corpo a preparar-se e a mente a assimilar. A fluidez, a coerência interna da aula, isso é muito mais valorizado do que fazer coisas muito espetaculares. Isso vai ao encontro do que a Caroline Berger diz. Prefiro uma aula fluida a uma aula espetacular. O que conta é a progressão interna. E aquela ideia de que uma aula de Pilates é uma conversa. É uma metáfora excelente, não é? Implica que tem de haver um ritmo, um fluxo. Tempo para instruir, tempo para fazer, tempo para corrigir ou ajustar. É preciso dar tempo ao corpo para responder. Seja no reformer, na cadeira, no tapete. É essa qualidade de algo, essa progressão pensada, sentida que se procura. E como é que esta complexidade toda, atitude, análise, foco, princípios, estrutura, fluidez, se traduz numa nota? Quais são os critérios de avaliação, exatamente?
Olha, a avaliação é bastante detalhada. Baseia-se em 10 critérios específicos. Cada um é pontuado de 6 a 10 e, para passar, o candidato precisa de ter uma média global de pelo menos 75%. 10 critérios. Parece bastante completo. Podes dizer quais são? Claro, são 1. A análise postural, a qualidade da observação inicial. 2. O foco do workout, se a intenção da aula é clara e relevante. 3. A compreensão dos 5 princípios, como são aplicados. 4. As competências de programação, ou seja, a escolha e sequência dos exercícios. 5. A aptidão para dar instruções verbais, se são claras e eficazes. Ok. 6. A aptidão para dar correções, sejam com toque ou verbais. 7. A aptidão para fazer modificações nos exercícios, adaptar ao aluno. 8. O conhecimento do conteúdo do método Stott Pilates. 9. A postura e maneira geral de ensinar, a presença, comunicação, profissionalismo. E 10. O ritmo e a gestão do tempo da aula. Realmente cobre tudo. E imagino que o segredo esteja na ligação entre eles todos. Exatamente. Coerência é a palavra-chave aqui. Como a Caroline Berger diz, pode ser excelente na transmissão nas instruções, correções, mas se a sua análise postural for vaga, o conjunto perde a coerência. Pois. O que o exame avalia, no fundo, é a capacidade de ligar tudo isto. A observação, a intenção, a escolha dos exercícios, a forma de ensinar e corrigir e a adaptação à pessoa real. Essa capacidade de integrar tudo é que faz um instrutor competente. Essa ideia de coerência leva-nos também para a parte mais ética do ensino, que a entrevista também fala. Não é só técnica, é responsabilidade. Sem dúvida. O exame e o ensino de Pilates no geral não avalia a força física do candidato, avalia a consciência dele. A postura interior do professor é tão ou mais importante que a perfeição técnica. Espera-se, como diz a Caroline Berger, uma consciência clara, de um professor que olha, compreende e age com respeito. E isso significa pôr as necessidades do aluno em primeiro lugar. Que se traduz em observar antes de corrigir, ouvir antes de falar, adaptar o exercício antes de exigir algo que o corpo do aluno não pode dar, é assinar a partir da realidade da pessoa, não de um ideal, não é? Exatamente. É uma exigência técnica que está ligada a uma exigência humana. Ser sensível, ter empatia, ser responsável. O ensino torna-se assim um ato ético, de cuidado, de respeito pelo corpo do outro. E nesse sentido, quais são os erros mais comuns que a Caroline Berger vê nos exames? O que é que esses erros costumam mostrar? Olha, um erro muito frequente é a falta de ligação entre o focus que definiram no início e os exercícios que depois escolhem. Alguns candidatos parece que têm uma aula decorada e debitam-na independentemente do que viram na análise. Outro erro comum é esquecerem-se de fazer modificações essenciais para as necessidades da pessoa real, que está ali, ignorar um joelho mais frágil, não adaptar para costas sensíveis, não pegar numa assimetria óbvia que até identificaram. É a tal diferença entre recitar e dialogar. Como ela diz, ensinar não é recitar, é dialogar. O exame parece mostrar logo se o movimento está a ser pensado e adaptado, ou só reproduzido. E o ritmo? Mencionaste antes que também é um desafio. Sim, encontrar o ritmo certo é uma arte. Nem muito rápido, que não dá tempo para controlar e sentir, nem muito lento, que quebra a dinâmica. Encontrar aquele ponto de equilíbrio em que o ritmo acompanha a respiração e permite integrar tudo é sinal de maturidade. Os erros, no fundo, são indicadores. Mostram onde é que o candidato está no seu caminho e onde precisa de trabalhar mais. Mas o objetivo final, segundo a Caroline Berger, deve ser sempre o mesmo. O corpo do seu aluno deve sair mais livre do que entrou. Gosto dessa ideia. Se o instrutor conseguiu, com a sua orientação, trazer mais clareza, mais espaço, mais estabilidade ou mobilidade àquele corpo, então cumpriu a missão. Há também um aspecto que achei interessante na entrevista. O trabalho do examinador que não se vê. Sim, é um detalhe importante, acho eu, para se perceber o rigor disto tudo. Além daquela hora de aula prática, a Caroline Berger explica que gasta, em média, mais de 2 horas e meia por cada exame. A sério? Sim. Esse tempo é para rever o vídeo com atenção, analisar o desempenho em cada um dos 10 critérios e escrever um relatório detalhado, construtivo, para o candidato. É um trabalho minucioso. Garante não só que a avaliação é justa, mas também a qualidade da certificação.
E depois do exame, mesmo para quem passa, qual é a mensagem? Acabou ou começou? A mensagem da Caroline Berger é muito clara. O trabalho começa agora. O exame não é um fim, é uma base. A verdadeira aprendizagem, o desenvolvimento como instrutor, acontece na prática diária. A pensar sobre o que se ensina, a procurar sempre a tal justeza, a forma mais certa e eficaz de ensinar. Um bom instrutor está sempre a aprender. Ela até incentiva a explorar outras áreas, não é? Tipo osteopatia, dança, fisiologia. Sem dúvida. Qualquer coisa que ajude a perceber melhor o corpo humano, como funciona, como se mexe, como se expressa, vai, claro, enriquecer o ensino de Pilates. O Pilates é uma pedagogia viva que evolui com o conhecimento. Pede curiosidade, humildade para continuar a aprender e uma escuta atenta, sempre, do corpo do aluno e do nosso próprio corpo. O exame valida uma base, um conhecimento, mas, como ela diz de forma muito bonita, é a prática que revela a alma pedagógica. Então, se tivesses que fazer um retrato do candidato ideal, na visão da Caroline Berger, quais seriam as qualidades principais? Do outro, e não para se mostrar ou para cumprir regras de forma mecânica. Um candidato cujo ensino mostre clareza, propósito e uma genuína benevolência. Não é necessariamente quem faz os exercícios mais difíceis, mas quem consegue esclarecer, guiar e potenciar o corpo do aluno com segurança e inteligência. Um verdadeiro pedagogo do movimento, como ela diz. Alguém consciente de que cada gesto é uma mensagem, cada instrução uma responsabilidade. Exatamente, e esta visão eleva o exame. Deixa de ser só uma avaliação técnica, torna-se uma espécie de espelho ético. O que se vê não são só competências, é uma abordagem ao ensino, uma ética de trabalho, é um momento em que o método aprendido tem que aparecer como consciência em ação e onde o rigor técnico se tem que juntar à sensibilidade da escuta. Nas palavras finais dela na entrevista, que eu achei muito fortes, o que avalio não é o que sabe, é o que encarna. É uma forma muito profunda de olhar para o que é ser instrutor. De facto, o exame torna-se uma metáfora do próprio ensino de movimento, um diálogo constante entre saber técnico, observação atenta, adaptação inteligente e um respeito profundo pela pessoa. Para resumir então as ideias-chave desta nossa análise, o exame prático Stott Pilates, visto pela Caroline Berger, valoriza acima de tudo a coerência, essa ligação entre observar, planear com focos e executar adaptando. Valoriza a consciência do instrutor, a capacidade de se ajustar ao aluno real e a qualidade da ligação humana, tanto ou mais que a perfeição técnica pura. O foco bem definido, os 5 princípios vivos integrados e uma progressão lógica e fluida são, portanto, cruciais. E tudo isto parece levar àquela palavra que a Caroline Berger usa muito e que resume a filosofia dela: a justez. Não é perfeição absoluta, que pode ser fria, mas sim a justez. Ser acertado, ser apropriado, ser adequado no olhar, na palavra, no toque, no gesto. Ser justo para com o corpo e as necessidades do aluno, para com a integridade do método e para com a própria consciência como instrutor. Uma ideia mesmo poderosa e que vai além do Pilates, acho eu. E talvez seja essa a reflexão final que podemos levar daqui. De que forma é que este conceito de justeza, esta procura pelo equilíbrio certo entre rigor técnico e sensibilidade humana, entre estrutura e adaptação, conhecimento e escuta, pode ser importante noutras áreas da nossa vida. Seja como aprendemos, como comunicamos, como lideramos, ou até nas interações do dia-a-dia. Como é que podemos cultivar essa qualidade de ser justo, no sentido de apropriado, equilibrado, respeitador nas nossas próprias atividades e relações? Fica a pergunta. Uma excelente pergunta para ficarmos a pensar. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração do exame prático Stott Pilates. Até à próxima.